Tempo agora para análise em estúdio com o José Francisco Pavia, professor universitário de Relações Internacionais. Professor, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Começamos aqui de olhos postos neste acordo, neste pacto. Qual é não só o simbolismo do local desta assinatura, não é, onde foi assinado este acordo, mas também o que é que pode trazer de significativo? Olá, boa tarde. Antes de mais, também lá para casa, eu diria que, começando por aí, pelo simbolismo, este pacto, o Pacto de Meca, tem sido, no fundo, associado à ideia de que as três grandes potências sunitas, no fundo, agora estabelecem esta arquitetura de segurança e o local não podia ser mais apropriado. Meca, a cidade mais importante, mais sagrada, digamos assim, da religião islâmica e, portanto, tem esse simbolismo significativo. Mas eu iria mais longe e diria que isto vai dar muito que falar, vamos ter muitas horas para falar sobre isto, mas agora, rapidamente, 3 pontos essenciais que me parecem destacar neste momento. Desde logo, o primeiro é o seguinte. Repare que os três são aliados dos Estados Unidos da América digamos, em dimensões diferentes. A Turquia, por exemplo, é membro da NATO, como sabe, mas isto, no fundo, o que nos vem dizer é que todos eles não confiam já significativamente na aliança norte-americana. E eu diria mais, a Arábia Saudita, especificamente, não confia mais, digamos assim, nas garantias de segurança norte-americanas e quer diversificar os seus apoios. Professor, porque, no fundo, a Arábia Saudita, como refere, se calhar não se considera propriamente protegida relativamente ao Irão. Temos visto isso. Exatamente. E, aliás, até Israel, e já vamos falar sobre isso, mas temos visto isso. A Arábia Saudita foi um dos principais alvos destes ataques iranianos e o facto de ter bases norte-americanas no seu território não foi um ativo, pelo contrário, foi um passivo, no sentido em que foi exatamente esse o pretexto iraniano para atacar a Arábia Saudita e os americanos não conseguiram defender o reino saudita, digamos assim, desses ataques iranianos, como não estão a conseguir agora dos ataques úteis ou de outros proxies iranianos que estão a pôr em causa a economia e as exportações de hidrocarbonetos sauditas. Mas estava eu a dizer que, portanto, os Estados Unidos se veem um pouco afastados da arquitetura de segurança da região. E se quiser até ver isto de um ponto de vista mais lato, eu diria que estamos a caminhar cada vez mais para um mundo não unipolar, como era até agora, mas em que as potências médias, estas três, por exemplo, têm um papel cada vez mais significativo nas arquiteturas de segurança regionais. Repare que até agora as 4 potências regionais do Médio Oriente eram Israel, a Turquia, a Arábia Saudita e o Irão. Agora vai-se juntar mais uma potência nuclear, um colosso nuclear. Repare que o Paquistão tem 250 milhões de habitantes, é o único país muçulmano nuclear e isto vai desequilibrar, digamos ali, aqueles equilíbrios que até agora se verificavam naquele espaço geográfico. A segunda questão tem a ver com o facto que agora também referiu da defesa mútua. E repare, isso vale o que vale. Está no papel, mas a Vânia nem eu estamos a ver que no dia da manhã, se houver outra guerra entre o Paquistão e a Índia, e já houve várias, como sabe, que agora a Turquia e a Arábia Saudita vão defender o Paquistão e entrar em guerra com a Índia. Do mesmo modo que se o Irão atacar outra vez a Arábia Saudita, por estes motivos que invocou, também nós estamos a ver que o Paquistão vai atacar o Irão ou que a Turquia vai atacar o Irão. E, portanto, como vê, isso pode não atacar, mas pode ajudar a defender, ou não? Também é verdade, coisa que já existe. Para isso, então, já existe o pacto bilateral entre a Arábia Saudita e o Paquistão, onde o Paquistão já deslocou homens e aviões para a Arábia Saudita, precisamente com esse objetivo e com esse intuito. Portanto, eu diria que este pacto tem as suas nuances e vale o que vale. Finalmente, a terceira questão tem a ver com a questão nuclear. E repara, até agora Israel era o único país dos quatro potências do Médio Oriente que tinha sempre, digamos, o argumento nuclear. Em última análise, podia usar a chantagem nuclear, dizendo que, enfim, se me ameaçarem, ou essas coisas estiverem muito complicadas, eu tenho a arma nuclear. Isso acabou. Deixou de ser o único que tem arma nuclear. O Paquistão entra em cena. O Paquistão também é uma potência nuclear. Aliás, até lhe digo mais, tem mais ogivas nucleares que Israel. Além de ter 250 milhões de habitantes, Israel tem 6. Não sei se está a ver a diferença. E, portanto, obviamente que há aqui um desequilíbrio significativo. Concluindo, eu acho que não é o Irão que tem que ficar muito preocupado com isto. Eu acho que é mais Israel que tem que ficar preocupado com isto, tendo em conta todas estas questões que eu acabei de levantar. Mas, no fundo, também o objetivo é tornar pelo menos estes 3 países
menos dependentes dos Estados Unidos, Sem em dúvida. termos de defesa. Sem dúvida, comecei por aí, exatamente. E, portanto, obviamente que os Estados Unidos vêm-se, de alguma maneira, afastados do seu papel cimeiro na garantia de segurança, nomeadamente no Golfo Pérsico. E, portanto, o que se está a ver, concretamente, é que os países do Golfo, encabeçados agora pela Arábia Saudita, mas não é a única, estão a arranjar outro tipo de arquiteturas e outro tipo de esquemas de segurança que, no fundo, substituem ou complementem aquilo que os Estados Unidos até agora não conseguiram fazer. E como é que fica o Irão no meio disto? Como é que o Irão pode olhar para este acordo? O Irão, digamos que, aliás, pela voz de um seu destacado dirigente, que acabámos de ouvir agora, de uma primeira fase podemos dizer que isto é contra ele. Mas, enfim, eventualmente poderá ser no caso da Arábia Saudita. E no caso específico dos seus proxies, nomeadamente os Houthis, que estão a criar dificuldades imensas na passagem do Estreito de Bab el-Mandeb, que afeta os três países, ou seja, a Turquia, o Paquistão e a Arábia Saudita. E que também não é surpresa, já se sabia que isso poderia acontecer, já há muito que se fala desse claro estreito que sim, também. Claro que sim, mas repare que as relações do Irão com os três não são assim tão más. Repare que a Arábia Saudita enviou uma delegação de alto nível ao funeral de Ali Khamenei. Isso significa muita coisa neste tipo de contexto. Outra questão. O Paquistão tem 250 milhões de habitantes, mas 20% são xiitas. Ou seja, é o segundo maior país xiita do mundo. Há cerca de 50 milhões de xiitas no Paquistão. E, portanto, repare que o antagonismo com o Irão não é assim tão grande como às vezes parece querer. E, por outro lado, a questão do Irão e da Turquia também não é esse antagonismo, porque ambos têm, digamos, adversários comuns. Desde logo Israel, repare no antagonismo que tem existido entre a Turquia e Israel e entre o Irão e Israel, e também as minorias curdas que, de alguma maneira, afetam os dois e que ambos têm interesse em colaborar no sentido de não deixar que estas, digamos, tenham uma palavra a dizer no futuro desses países. Professores, olhando ainda para o que se passa no Médio Oriente, os Estados Unidos dizem que esperam que o Irão e Omã cheguem efetivamente a um acordo a propósito do Estreito de Hormuz. Parece-lhe plausível ou cada vez mais distante também? Não, eu diria que esse acordo até é bastante plausível. Tudo indica que, digamos, mas é um acordo que depois vai agradar também aos Estados Unidos? Não, não vai. Exato. Ora, depois acaba por esbarrar nos desejos de Donald Trump. Precisamente, mais uma vez, os Estados Unidos estão a ser vítimas de um bypass. Repare que não vão ter nada a ver, digamos assim, com este acordo bilateral, se vier a acontecer, este condomínio, se quiser, iraniano ou omanita, relativamente ao Estreito de Hormuz. Pior, vai no fundo, se este acordo se consubstancializar no sentido em que ele está definido, vão ser, digamos, impostas portagens, digamos assim, na passagem precisamente no Estreito. Isso vai contra totalmente aquilo que os Estados Unidos têm defendido. Pelo menos se não forem incluídos. Se não forem incluídos, e não vão ser. Exato. E, portanto, obviamente, vai contra também um dos princípios fundamentais do direito do mar, que é a liberdade de navegação e, nomeadamente, a liberdade de navegação dos estreitos. Eu tenho vindo a alertar para isso. Se a moda pega, amanhã podemos ver outros países ribeirinhos de outros estreitos, e existem dezenas por esse mundo fora, a fazerem basicamente a mesma coisa. Os Estados Unidos, que são os maiores, digamos, defensores da ordem internacional, ou eram até há pouco tempo, e nomeadamente do direito do mar, um dos seus principais, digamos, argumentos é precisamente a liberdade de navegação. Ora, ela vai ser claramente posta em causa caso este acordo entre Omã e o Irão entre em vigor com estas cláusulas que eu acabei de referir. Entretanto, Israel rejeitou uma trégua de 14 dias em Gaza, isto apesar de toda a pressão que tem sido feita também pelo presidente Trump. O que é que Benjamin Netanyahu quer mostrar com esta recusa? Quer mostrar à partida que fala por si próprio e pensa pela sua cabeça e, portanto, não é uma espécie de proxy do presidente norte-americano. E, além disso, tem um outro problema enorme que, no fundo, explica em grande medida esse passo. Israel também vai ter eleições agora em outubro. E os principais aliados de Benjamin Netanyahu, os partidos à extrema, digamos, a extrema-direita, que aliás têm ministros no seu próprio governo, são totalmente contra qualquer acordo de paz relativamente a Gaza. Aliás, eles até são, digamos, propõem a total anexação de Gaza face a Israel. E, portanto, obviamente que Benjamin Netanyahu está aqui numa espécie de camisa de forças. Se agrada a Donald Trump, vai perder o apoio destes dois e pode perder as eleições em outubro.
E, portanto, neste caso concreto, fazendo aqui uma equação, se calhar neste momento concreto... Interessa mais o apoio interno. Interessa-lhe mais o apoio interno para garantir a sua própria sobrevivência política em outubro e desagrada momentaneamente a Donald Trump. Também já vimos que estes arrufos entre os dois, enfim, recrudescem no momento, mas atenuam-se no outro. Olha, por exemplo, se falássemos da questão do Líbano, veríamos que nesse caso concreto tem havido uma maior convergência entre os dois e, portanto, como se vê, isso é facilmente ultrapassável. Exato, e também, lá está, o professor está a falar do Líbano, Israel e Líbano chegaram a um acordo sobre a lista de países que vão efetivamente controlar, digamos assim, o desarmamento do Hezbollah. Até que ponto é que esse mecanismo de fiscalização, digamos assim, pode efetivamente cumprir a sua tarefa e ajudar também a uma maior estabilidade, digamos assim? Eu diria que esse acordo está condenado ao fracasso. E está condenado ao fracasso porque há um elefante na sala de que ninguém fala, mas ele está lá, que é o Hezbollah. E, portanto, se o Hezbollah não é parte das negociações, como é que podemos obrigar, digamos assim, o Hezbollah a cumprir um acordo de que ele próprio não é signatário? Além de que há aqui uma outra questão. Quer os Estados Unidos, quer Israel, fizeram uma espécie agora de bypass às Nações Unidas. A UNIFIL vai terminar o seu mandato agora no final do ano. E ele não vai ser renovado. E, portanto, essa força que falou, essa força multinacional, é uma força de interposição, mas que vai, no fundo, ser gizada, quer por Estados Unidos, quer por Israel, que vão dizer quem é que são os países que lá vão estar, como é que ela vai ser feita e por aí fora. Olha, um dos que não vai estar é a França, o que é um facto muito de admirar. França é a ex-potência administrante do Líbano. Tem sempre, digamos, uma tendência de dizer que tem algo a acrescentar relativamente a essa questão. Mas Israel e os Estados Unidos fizeram questão de excluir a França, digamos assim, dos países que irão, digamos, fazer parte dessa coligação. E, portanto, há aqui uma humilhação para Macron, mais uma, no sentido em que a França está fora, no fundo, digamos, deste figurino. Além de outros países, como a Turquia, como Oman, que, no fundo, tiveram o veto, se quiser, quer de Israel, quer dos Estados Unidos. Mas quando diz que está condenado ao fracasso, é porque o Hezbollah não tem de todo o interesse no desarmamento. Desde logo que não está presente nas negociações. Reparem, outras negociações... Aqui falamos do braço político, não é? Mas o braço político também não está presente nas negociações. Poderia estar, por exemplo, como eventualmente esteve o braço político do IRA nas negociações de Sexta-feira Santa relativamente ao contencioso da Irlanda do Norte. Eu já falei aqui várias vezes nisso. E, portanto, se admite numa determinada situação, ou noutras, que aqueles que eram grupos terroristas ontem, amanhã possam ser movimentos de libertação e até pessoas com quem se tem que falar. Olha, o caso do ANC de Nelson Mandela era um movimento terrorista e Nelson Mandela acabou depois por ser o presidente da África do Sul. E, portanto, há vários exemplos por esse mundo fora em que isso acontece. Portanto, eventualmente poderemos chegar também... sentar à mesa o Hezbollah. Sabe qual é o grande argumento de Israel para que isso não aconteça? É que o Hezbollah não reconhece o Estado de Israel. Mas então, pergunto eu, o Líbano também não reconhece o Estado de Israel e está sentado à mesa com ele. Qual é a diferença? E, portanto, obviamente que há aqui, digamos, um fim-capé que convém ultrapassar. Professores, olhamos agora para a guerra na Ucrânia, também com ataques mútuos de ambos os países, tanto Rússia como Ucrânia, mas, e há aqui um dado das últimas 24 horas, há um jornal norte-americano que diz, com base em informações dos serviços de informação dos Estados Unidos, que pode haver uma operação militar russa à Europa. Onde é que isto levaria? Vânia, nós temos que dar sempre o devido desconto a esse tipo de notícias que aparecem por acaso e por coincidência quando a Ucrânia não está a passar um bom bocado e quando é necessário, digamos, reunir forças e a rebate, digamos assim, para apoiar a Ucrânia no seu esforço, digamos assim, de guerra contra a Rússia. Com isto eu não estou a desmentir que não haja, digamos, guerra híbrida ou eventualmente essa intenção no futuro. Agora, estar permanentemente a assustar a opinião pública ocidental com invasões russas reais ou imaginárias, isso obviamente que nos leva àquela velha história do Pedro e do Lobo, não é? Em que no sentido em que se nós estamos sempre a ameaçar que o Lobo vem aí, ele nunca vem, quando ele um dia vier nós não acreditamos. Ninguém acredita. Exatamente. E portanto é um pouco esta situação que nós estamos aqui a ver. De facto, neste momento a Ucrânia está a passar um mau bocado. Já estamos a saber porquê, não tem interceptores, há um conjunto significativo de questões que depois podemos elaborar um pouco mais à frente. Agora, é evidente que neste momento estar sistematicamente a arranjar espantalhos e ameaças que nós não sabemos se são reais, para, no fundo, atemorizar, se quiser, ou mobilizar a opinião pública ocidental no sentido de continuar a apoiar o esforço de guerra
contra a Rússia, e isso acaba por ter o efeito contrário no dia da manhã, porque no dia da manhã, quando isso for verdade, se calhar as pessoas vão estar um bocadinho de pé atrás relativamente a essa questão. Portanto, eu não quero estar aqui a lançar grandes parangonas sobre esse assunto. Mas acha que pode estar relacionado com o facto dessa necessidade ucraniana estar a aumentar? A necessidade de defesa, no fundo? Claro que sim. Portanto, no sentido de fazer uma maior pressão à Europa para ajudar a Ucrânia. Eu não tenho grandes dúvidas que seja esse o principal objetivo. Neste momento, a Ucrânia está a passar um mau bocado, repito outra vez, não tem interceptores para os mísseis balísticos russos que têm atingido sistematicamente as cidades ucranianas. Repare que as últimas notícias que tivemos foi que a última salva de mísseis balísticos atingiu totalmente, ou seja, nenhum deles foi interceptado. E depois também temos vindo a alguns avanços, não muito significativos, mas alguns no Donbass, enfim, as coisas... Repare, a guerra tem, digamos, momentos. Aqui há uns tempos atrás, se calhar há um mês atrás, estávamos a dizer... A Ucrânia parecia mais na moda de cima, exatamente, que a Ucrânia estava a atingir a Rússia em profundidade, com alvos seletivos, que a Rússia tinha sido objeto de várias sanções e por aí fora. E neste momento há um outro momento, como já houve anteriormente. E, portanto, espera-se eventualmente que este momento passe, mas também não convém exagerar a ameaça do papão russo, porque isso acaba por descredibilizar um pouco quem faz essa ameaça. Mas faz sentido que essa informação venha dos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar temos que saber se ela é verdadeira. Pelo menos veiculada pelo The Wall Street Journal. Eu acho que sim, porque repara, é normalmente Exato, daí que vem e depois, mas nós nunca sabemos de onde é que ela vai. É da CIA, é da NSA, é de serviços de informações, mas quais são eles? Onde é que ela está? Como é que é? Se formos fazer o fact-checking relativamente a essa informação, obviamente que entramos aí num conjunto significativo de interrogações muito grandes e, portanto, nem sequer vale a pena esmiuçar muito esse assunto. E, portanto, obviamente que o objetivo principal é este. Olha, é nós estarmos aqui a falar sobre isso e é, no fundo, estarmos a tentar dizer às opiniões públicas ocidentais que estão a ficar cansadas desta guerra e deste apoio incessante, permanente, que parece que não tem fim relativamente à Ucrânia, que é preciso continuar com isso. E nada melhor do que atemorizar, que, de alguma maneira, levantar os alertas, criar ameaças e por aí fora. Isto é um caso de estudo, quer dizer, isto não foi a primeira vez que é utilizado, nem será a última, e nem sequer só nesta guerra. E, portanto, obviamente, que temos é que nós próprios, a opinião pública, os decisores, os comentadores, também estar alerta permanentemente em relação a isto. Exatamente. Certo é que nas últimas horas a Ucrânia atacou duas refinarias, no sul e no sudeste da Rússia, cerca de 400 drones envolvidos neste ataque. Por outro lado, Kiev também sofreu bombardeamentos, 3 mortos e 7 feridos. Ou seja, continua de facto a haver ataques, e tem havido sempre, todos os dias, mas é difícil perceber, não é, professora? Quem é que está na mão de cima? De facto, há uns tempos parecia a Ucrânia, agora parece que o caso está a mudar de figura. Está a mudar de figura e, portanto, é aquilo que eu tenho vindo aqui a dizer. Nós não conseguimos vislumbrar um fim à vista para isto. E, eventualmente, como eu aqui já disse, e não me canso de repetir, ambos estão a apostar no cansaço e na exaustão do outro. Obviamente que, nesse caso concreto, a Rússia está a apostar no cansaço e na exaustão da Ucrânia e dos seus aliados ocidentais, nomeadamente europeus, enquanto que a Ucrânia está a apostar no cansaço e na exaustão da economia russa, da população russa. Exatamente. Ora, qual deles vai ceder primeiro? Eu não apostaria em nenhum deles neste momento. E, portanto, eventualmente a solução para isto é aquilo que eu já tenho visto, é a solução coreana de continuarmos com isto, que não vamos a lado nenhum, e fazer uma espécie de congelamento da linha da frente e um armistício nessa altura. Professora José Francisco Pavia, muito obrigada pela análise e um bom fim de semana. Obrigado.